Eu queria saber, tem algum visitante que nos visita hoje, nessa noite? Levante sua mão, uma cena assim, ó. Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão nos visitando. Foi alguém que convidou vocês? Vocês vieram a convite de alguém? Deus abençoe. Você que está do lado dessa pessoa, fala para ela que bom que você está aqui. Que bom que você está nessa casa, aqui é a tua casa. E você que trouxe essa pessoa, é bom ver que a palavra do Senhor, que foi ministrada na Santa Ceia, foi tocada no teu coração. Você tem colocado em prática aquilo que saiu do altar. Que Deus abençoe a sua vida. Todos estão com Bíblia aí? Vocês estão comigo? Todos estão com a sua Bíblia? Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, está preparado? Porque a missão continua. Tema dessa mensagem: a missão continua. A missão continua. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2 em diante, diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça ela não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na sua casa, Pai, e a tua presença ela é real aqui, porque nós sentimos o Senhor aqui. Nós sentimos o Senhor aqui, o teu Espírito aqui, desde a hora que nós adentramos aqui. Uma atmosfera diferente já se faz presente, Pai. E eu gostaria de te pedir, ó Espírito Santo, me usa nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa falar a cada coração, que eu diminua, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, pois sou humano e dependo de Ti. Mas a Tua igreja precisa Te ouvir, Pai. A Tua palavra foi lida e ela é viva e eficaz. Fala conosco. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, crendo que o Senhor falará conosco. Nós Te aplaudimos em nome de Jesus. Pode se assentar, fica à vontade. Acabamos de fazer a leitura de um texto muito interessante. E o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero falar com a igreja, o primeiro ponto que eu quero falar com a igreja, é que Deus, Ele usa o natural para se manifestar. Primeiro ponto, você precisa entender e quebrar paradigmas de que Deus só fala de uma maneira, que Deus só se manifesta de uma maneira. Porque às vezes isso tem acontecido com alguns irmãos, e eles acabam, pastora Karina, deixando de ouvir Deus falar, pois criaram um rito onde Deus só fala de uma maneira. Não, eu repito, Deus usa as coisas naturais para se manifestar. E a prova disso é esse texto que nós lemos. Deus, Moisés pastoreando, era natural, meu amigo Kleber, por causa do calor. Sarça é uma planta seca, muito calor no deserto, era natural ela pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça estar pegando fogo. O que chama a atenção de Moisés, ela não se consumir pelo fogo. E muitas das vezes, meu amigo pastor Zé, muitas pessoas do mundo nos olham e entendem, mas como que ele aguenta? Como que ele ainda está de pé? Porque ele perde emprego, ele perde trabalho, ele perde até mesmo um filho, mas ele está adorando, ele está glorificando, ele está falando com Deus, ele não para. Como ele consegue? É porque existe um fogo em nós, nos queimando, mas não consumindo, nos queimando e não consumindo. Por isso que quem olha fala: eu não entendo. Ele está desempregado, mas está adorando. Ele está passando por dificuldade, mas está adorando. Ele às vezes não tem mesmo aquilo que comer, meu amigo Henrique, mas ele está adorando. Que fogo é esse? E esse fogo ele atrai Moisés. E Moisés, no versículo 3, ele olha para trás e fala: eu preciso ver isso. Por que será que essa sarça está queimando e não se consome? E Deus se manifesta no meio de algo físico, natural.
para revelar a Moisés. E Moisés, quando ele clama o seu nome, Moisés diz: eis-me aqui. E muitas das vezes nós somos assim. Nós viemos ao culto, a presença do Espírito Santo está em nós, num culto como hoje, o fogo está consumindo, o fogo está sendo derramado, e na euforia de uma ministração, nós levantamos as mãos e falamos: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Somos uma geração que proclama Maranata, uma geração que clama por Maranata, mas não somos uma geração que proclama o Maranata. Isso é muito interessante, porque nós cantamos, meu amigo Henrique, Maranata, ora vem, mas o que fazemos então para que o Maranata, ora vem, se cumpra? Será que estamos atentos à missão que Cristo nos deixou? Porque a missão continua, assim como foi a chamada de Moisés, e nós vamos caminhar acerca desse texto, continua conosco. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés responde: eis-me aqui. E quando Moisés ele responde: eis-me aqui, Deus começa a revelar-se a missão. Deus começa a falar para Moisés: Bruna, Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo, eu tenho visto que eles têm sofrido, eu tenho visto que eles têm perseguido, eu tenho ouvido o teu clamor, Moisés. E Deus fala para nós nessa noite, e aqui é central: eu tenho visto o teu clamor, eu tenho ouvido o teu clamor, você não está clamando em vão, Deus tem ouvido o seu clamor. Mas o seu clamor, quando toca ao céu, revela do céu na tua vida aquilo que você precisa fazer, aquilo que eu e você precisa fazer. E quando Deus fala para Moisés que ele tem ouvido o seu clamor e toma posição, Deus toma posição: Moisés, eu preciso te usar, eu preciso te usar. E das vezes nós somos assim, Deus fala: eu quero te usar, pastora Sônia, eu preciso te usar. E a gente tem a postura de Moisés: ah, mas minhas dificuldades, meu amigo Leandro, eu sou pequeno, eu não consigo falar, eu tenho as dificuldades. E a gente acaba colocando a nossa fragilidade, meu amigo Fábio, as nossas pequenez, a nossa conduta, a nossa própria vida maior do que a voz que nos chama. Porque toda hora que nós colocamos aquilo que é fraco em nós, além daquilo que Deus nos chama, parece que nós estamos dizendo para Deus: o meu problema é maior do que o Senhor, a tua chamada para mim, Deus, ela é menor do que a minha dificuldade. E ao contrário, Deus ele é maior sobre todas as coisas. Deus ele é maior sobre todas as coisas. A tua dificuldade não é maior que Deus, e Ele te escolheu justamente por causa disso. Porque a palavra do Senhor vai dizer que é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na tua fraqueza, Ele te escolheu. E Moisés ele inflama a ira de Deus, de tanto colocar as suas dificuldades na frente de Deus, a ponto de Deus olhar para Moisés e falar: meu amigo Henrique, tá bom, cadê Arão? Chame ele. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: sozinho eu tenho medo, mas juntos nós avançaremos. Moisés ele tinha medo de caminhar sozinho, porque ele achava que o poder estava nele sozinho. Ele não entendia que o poder estava em Deus, que chamou e o revelou a missão. E Deus chama Arão e coloca essa união, e eles aceitam a missão. Só que aí Moisés vira para Deus e fala assim: tá, mas eu vou falar no nome de quem? Quando eu chegar a Faraó, eu vou falar que quem me enviou. Quando eu chegar perante essa dificuldade a qual o Senhor está querendo me levar para libertar o teu povo, eu vou falar no nome de quem? Qual vai ser o sinal? Como vão crer em mim? E Deus pega e fala para Moisés. E o tópico 2 eu quero falar para você, em Êxodo no capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão, Moisés? Ele disse: uma vara. Repita comigo: uma vara. Algo físico, natural. Respondeu ele: disse o Senhor: jogue no chão, Moisés. Ele jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a sua mão, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou novamente em sua vara. O segundo tópico dessa mensagem:
Deus usa as coisas naturais para revelar as espirituais. Levanta teu manto. Algo natural, mas eu profetizo que em nome de Jesus, em nome de Jesus, através da tua fé, através de Deus na tua vida, Deus vai revelar o espiritual, o sobrenatural, e aquilo que você veio buscar, apresentar do teu manto, vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Pastor Zé, quando Deus fala para Moisés: Moisés, o que é natural que está nas suas mãos, joga no chão, porque pela minha palavra ela se torna espiritual. Pela minha palavra, aquilo que você tem nas suas mãos, pastor Paulo, é espiritual, porque o meu Deus, o teu Deus, criou todas as coisas, antes mesmo de ser física, já eram espirituais, porque foram criadas do teu Deus. E Moisés, ele entende e começa a caminhar. E você conhece a história, e nós vamos correr um pouco por causa do tempo. Moisés, ele, através de Deus manda as pragas, Faraó se treme, e por fim, depois das 10 pragas, ele fala: tá bom, vai, eu liberto vocês. E Moisés, com todo o seu povo, começa a caminhar em direção à terra que Deus tinha prometido. Moisés, ele começa a caminhar e chega na sua primeira dificuldade. Na sua primeira dificuldade, ele está de frente a uma situação onde ele para e fala: meu Deus, para onde eu vou? Ele chega de frente para o Mar Vermelho, Faraó atrás com seu exército, olha de um lado, olha do outro, e o mar para passar. Ele vai orar, porque o segredo de um cristão é quando aparece a dificuldade, vai falar com o Pai. Quando aparece a dificuldade para você, crente, vai falar com teu pai, dobra teu joelho, vai falar com teu pai, porque ele vai te revelar e te demonstrar aquilo que você precisa fazer. Para de falar se sentindo triste, se sentindo isso, se sentindo aquilo. A gente está com dificuldade, vai para o Facebook, vai para o Instagram, fica magoadinho, não vem no culto, falta, quebra a campanha. E Deus está falando: filho, você não entende, dobra teu joelho, porque eu me revelo a você. Jesus vai dizer: quando falares ao Pai, entra no teu quarto, tranca a tua porta, o Deus que te vê no secreto Ele te recompensa. E esse é o segredo do cristão, essa é a chave do sucesso do cristão. E Moisés vai falar com Deus, Deus fala: Moisés, agora não é a hora somente de orar, levanta aquilo que é físico, Moisés, aquilo que nas tuas mãos eu tornei por poder, Moisés, levanta e profetiza, fala para abrir, Moisés, e começa a caminhar. Eu não sei o que está trancado na sua vida, eu não sei que mar que está fechado na sua casa, eu não sei se é o mar de uma depressão, eu não sei se é o mar de uma tribulação, de uma falta de emprego, de uma escassez, mas eu sei que se você pegar esse manto, que é algo preparado do céu, e chegar de frente para a sua dificuldade e falar: Deus, agora é com o Senhor, e começar a andar, as coisas vão melhorar. E não é daqui para lá, é de lá para cá, para mostrar que foi Deus. E Deus faz o primeiro prodígio, se revela e supre a necessidade, o mar se abre. Você conhece a história. Mas quando o povo chega em terra seca do outro lado, Deus fecha o mar, Faraó e seu exército é aniquilado. E é assim que vai acontecer com seus inimigos. Moisés começa a caminhar novamente, o povo começa a reclamar, porque nós somos assim. Infelizmente nós somos assim. Nós começamos a reclamar olhando para a nossa circunstância daquele momento e esquecemos de tudo que Deus já fez. A palavra do Senhor vai falar: traga à tua memória aquilo que te faz bem. Está passando dificuldade, olha para trás, veja quantos milagres Deus já entregou na sua vida. Eu tenho certeza, se eu falar aqui, quem tem milagre para contar, a igreja levanta a mão. A igreja, não é um, não é dois, não é três, todos nós temos uma maravilha, um milagre para contar, pastora Eva. Mas sabe o que acontece? A gente milita o nosso Deus pela circunstância que estamos encontrando no momento. A primeira dificuldade, o povo fala, era melhor, se fosse para morrer de fome aqui, era melhor que tivéssemos ficado no Egito. Deus tinha acabado de livrá-los da escravidão, Deus tinha acabado de livrá-los da perseguição, Deus tinha abrido o mar. Mas sabe o que acontece? A gente olha para a circunstância e esquece da grandeza que Deus é.
E Moisés, mesmo assim, falando com Deus, Deus manda maná, Deus não deixa faltar, porque a missão não pode parar. Nós temos a nossa missão. A proclamação do Evangelho é uma ordem direta de Deus, e você ouviu o que a obediência, o que a ordem de Deus é para a sua vida, através da vida do pastor Paulo na oferta. Cristo, quando ele está prestes a subir, ele fala: ei, discípulos, vão, ide. Não está pedindo por favor, ele não está falando se der, pastora Karina. Jesus, ele não fala para os discípulos, talvez, vai que dá tempo. Jesus, ele não deixa brecha para nós colocarmos desculpa. Jesus somente fala: meu amigo macarrão, vai, ide, porque a missão não pode parar. E se o mar fechar, eu abro. E se faltar pão, eu supro a necessidade. E se faltar água, eu supro a tua necessidade. Vai. É isso que nós precisamos entender, que a missão continua. E Moisés continua caminhando, e o povo toda hora murmurando. E o povo toda hora murmurando. Chega mais uma necessidade de Moisés. Acaba a água. Meu amigo Carlinhos, secou. Não tinha de onde sair. O povo fala: vamos morrer de sede, murmurando novamente. Que Moisés faz? Vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Deus fala: Moisés, novamente, o que está na tua mão? E aqui é central, novamente, o que está na sua mão. Qual é a ferramenta que Deus te deu? Não é o manto? Não é esse instrumento de Deus para a sua vida? E Deus fala para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte. Êxodo capítulo 14. Erga a tua vara. Perdão, mais para frente. 17. Passe à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades. Tenha na sua mão a sua vara, o seu instrumento, aquilo que era para você, físico, mas comigo se torna espiritual. Aquilo que para você servia simplesmente para pastorear ovelhas, mas comigo serve para abrir mar, para suprir sua necessidade, para clamar. Ei, você não está entendendo? É que é central. O manto sem Deus é um tecido, mas com Deus abre mar, abre porta, multiplica, traz cura, traz libertação. Ele te abençoa. Mas é Deus, é com Deus, é com Deus. E no capítulo 17, versículo 4 em diante: leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha em mão aquilo que eu te entreguei, a tua vara, com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à espera no alto da rocha no monte Horebe. Bata na rocha, Moisés, e dela sairá água para todo o povo beber. Assim Moisés fez à vista de todas as autoridades. Ordem direta explícita, obediência direta aceita, execução perfeita. Santa Ceia domingo, palavra do altar. Há alegria no céu, nos anjos, quando um pecador se converte. Eu quero ser agente de alegria do céu. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Deus conta com você. As campanhas, os instrumentos que Deus te dá, supre todas as suas necessidades, mas não é maior do que a missão. Você pode pedir casa para Deus, você pode pedir porta aberta para Deus, você pode amarrar esse manto, pastora Karina, na porta de emprego que você quer, na promoção que você espera, na porta que está fechada. Tudo isso Deus vai te abençoar. Contudo, não coloque as tuas bênçãos, a promessa, maior do que a missão. Porque a partir do momento que você colocar as tuas coisas, aquilo que você espera para ficar nessa terra, maior do que a missão de Deus, dificilmente você vai receber. Porque Jesus vai dizer: busca primeiro o reino, a justiça, que as demais eu acrescento, porque eu bem sei do que necessitas. Deus sabe, sonda cada coração e sabe do que você necessita. Mas Ele quer ver em nós um coração disposto a cumprir a missão, custe
o que custar. E no capítulo 20 de Números capítulo 20, acontece algo com Moisés, que por muito menos, se acontecesse com a gente parava. Números capítulo 20 vai relatar que Miriam, a sua irmã, sabe quem foi Miriam? Aquela que acompanhou Moisés nenê no rio Nilo. Ela foi usada por Deus como espia naquele momento. Ela morre. Chega-se o fim. Você não vai ver no livro de Números em momento algum Moisés reclamando da morte de sua irmã, e muito menos Moisés parando a missão por causa da morte da sua irmã. Certa vez, em 2016, se eu não me engano, o Espírito Santo me lembrou agora, era o sonho do nosso coração ser pais, e quem nos conhece sabe disso. Minha esposa engravida e perde. A pastora Karina passou por isso também. Minha esposa estava lá no hospital fazendo curetagem. O nosso sonho, aquilo que nós queríamos de Deus há tanto tempo, nós vimos se escorrer pelas nossas mãos. Sabe onde eu estava? Ela no hospital, eu sentado adorando. Ela no hospital, eu sentado buscando. Porque maior do que todas as coisas é a missão. Maior do que todas as coisas é a missão. A tua perda não pode te parar, e ela não vai te parar. Satanás não vai usar aquilo que você perdeu para fazer você parar, porque ele está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Moisés perde sua irmã e a missão continua, porque maior do que tudo que vai ficar nessa terra é a voz e o propósito daquele que nos revelou. E a Bíblia vai dizer que logo após essa situação, Moisés tem o seu primeiro erro. Porque às vezes nós somos assim, a nossa emoção abala por causa de uma perda, por causa de uma dificuldade. A nossa emoção, ela é abalada. E o que acontece com Moisés? Ele tem essa perda, mas a missão continua. E quando a missão continua, mais uma vez o povo murmura e reclama que falta água. Só que dessa vez Deus fala de maneira diferente. Moisés, agora não vai bater, agora você vai falar. Só que às vezes nós temos um relacionamento tão grande com Deus, achamos que estamos tanto tempo na igreja, que não precisamos mais ser obedientes à voz de Deus, e começamos a fazer as coisas da nossa maneira. Bruna, Deus falou para Moisés: Moisés, fala a rocha agora. O que ele fez? Bateu 2 vezes, da sua maneira, do seu jeito. Deus hoje fala para nós: não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Será que você não percebeu que do teu jeito você está perdendo as coisas? Esse erro de Moisés de fazer da sua própria maneira, sabe o que trouxe para ele? Luto. Logo após isso, Deus fala para Moisés e para Arão: vocês não creram em mim. Um erro fez eles perderem a oportunidade de pisar na terra. Um erro, uma desobediência. Moisés tinha tudo para parar. Já que eu não vou entrar, eu também não vou mais. Me mata aqui, Deus. Já que eu não vou pisar na terra que mana leite e mel, que o Senhor prometeu a nós, me mata aqui então, para mim já deu. Eu não aguento mais essa pressão. Mas sabe o que acontece? A missão continua. E chega mais uma frustração para Moisés. Arão, o seu irmão, braço direito, morre. Logo após Kleber, Deus fala para Moisés: sobe no monte que seu irmão, teu braço direito, aquele que está com você desde o princípio, aquele que viu e fez maravilhas junto com você através de mim, para todo o povo de Israel ver, vai morrer. Mais uma vez Moisés se vê encurralado: e agora o que vai acontecer comigo? Mas ele se posiciona e ele sabe que maior é a missão. E ele continua.
Porque o que me chama a atenção é que Moisés, parece que o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, quando ele escreve essa carta, parece que ele está olhando para Moisés no passado e escreve essa carta. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E eu provo para você na palavra, com testemunho de Cristo, essa palavra de Paulo. No livro de Lucas, no capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 28. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós partiremos para o final. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro e João e Tiago e subiu ao monte para orar. Aonde nosso pastor está? Aonde nosso pastor está, igreja? Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu para o monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceu um glorioso esplendor e falava sobre a partida de Jesus, sobre a missão de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono e, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas então, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos habitar nesse ambiente, mestre. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e o envolveu. E eles ficaram com medo, e entrando numa nuvem, dela saiu uma grande voz que dizia: este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam o que ele diz. Meu amigo Leandro, Pedro, quando ele começa a contemplar aquela glória que estava naquele ambiente, quando ele começa a perceber que Jesus falava com Moisés, falava com Elias, uma visão sobrenatural, algo surpreendente, a qual nunca Cristo tinha passado. O Evangelho não vai relatar Jesus tendo outra experiência nesse sentido. Pedro, ele quando começa a perceber isso, o pastor Paulo, ele fala: mestre, bom é que ficamos aqui, porque o peso das tribulações lá de baixo não se compara com a glória que está revelada aqui. Ah, meu Deus.